Olá, meus grandes amigos, meus irmãos amados. É uma alegria muito grande, mesmo nesse dia tão especial, 25 de dezembro de 2019. É uma alegria indizível poder entrar aqui agora, nesse momento, com o objetivo de trazer uma palavra direta ao coração de todos aqueles que estão militando na obra de Deus em qualquer lugar do mundo, de fala que estão falando ou que se comunicam na língua portuguesa. É uma alegria muito grande mesmo poder estar convosco neste momento desta transmissão especial e ao vivo. Muito obrigado pelo carinho. É realmente uma alegria para mim poder transmitir de forma direta, ao vivo, agora, nesse momento, ao vivo. Então vamos começar dando glórias a Deus. Aperte um botãozinho no coração e você está dando glória a Deus. Obrigado pela presença de todos vocês. Joesley Barbosa, estou feliz pela sua grande turnê que você vai fazer aqui nos Estados Unidos esse próximo ano agora. Um grande abraço, Marcos Elbe, Denis Lima, Edna Antunes Aquino, Deus abençoe vocês, Andressa Gilberto, Rubens Procópio de Jesus, Mari Anjos, sempre conosco, a minha irmã Mari Anjos, Deus abençoe, Davi Pereira da Silva, Eduardo Machado, Maurício Cardoso Lima, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Olhando aqui do outro vídeo, Pastor Everton Brandão, Maurício Cardoso Lima, muito obrigado pela presença, pelo carinho de vocês sempre aí. Que o Senhor Jesus, no seu grande amor infinito, na sua gloriosa bondade e na sua misericórdia, vos abençoe, vos guarde. Ele possa proporcionar um novo ano em que você não tenha de forma nenhuma que lamentar sem saber o propósito de Deus. Nem que lamente, mas conheça o propósito de Deus na sua vida e reconheça que o Senhor Deus está em todos os seus caminhos. Não quero ser muito longo nessa nossa prática agora, desse dia tão especial, que todos os anos, dia 25, eu sempre trago uma palavra nova, uma palavra fresca, uma palavra que alimente o coração de todos aqueles que confiam em nós e oram por nós, que nos abençoam durante o ano inteiro, adquirindo nossos materiais para que nós possamos dar continuidade a tudo aquilo que nós ainda estamos em pendência para trazer para todos vocês, que é o mapa teológico, também a Bíblia Expressa, também a Bíblia Bible Chronos do Antigo Testamento, e tudo isso é para nosso próximo ano, 2020, em nome do Senhor Jesus, e a reprodução das Bíblias que estão esgotadas, como a Bible Chronos do Novo Testamento, a Santa Bíblia, enfim, todas essas coisas estão aqui diante de nós, e eu oro ao Senhor, Deus poderoso, provedor, que Ele nos abençoe, que nos ajude, toque no coração das pessoas que nos ajudem também a fazer parte desse propósito, contribuindo de maneira eficiente para que nós possamos continuar nosso trabalho. Nossos sites são meujesus.com.br no Brasil, Osana Bible School aqui .com, Osana Bible School aqui.com nos Estados Unidos e familyosana.com. Você não tem Bible Chronos, não tem Ômega, não tem a Bíblia Agenda, você pode comprar estas Bíblias aqui no Family Osana e nós mandamos daqui dos Estados Unidos para você. Demora um pouco mais, mas chega com mais segurança até do que os Correios brasileiros, que infelizmente tivemos notícias muito tristes neste ano e que vários que entregavam as Bíblias, carteiros, eles simplesmente deixavam de entregar as Bíblias e alguns deles, espero que Deus toque neles através dessas Bíblias, eles
simplesmente ficavam com as Bíblias pelo caminho, infelizmente. E tivemos esses testemunhos tristes aí no Brasil. Agora nós queremos que vocês acompanhem comigo nesse momento tão especial a mensagem deste dia de Natal. Que esta mensagem desse dia de Natal, esta mensagem ela vai trazer algo muito especial para todos aqueles que amam a palavra do Senhor. São as 3 ferramentas que você precisa ter, as 3 ferramentas que você precisa ter agora nesse próximo ano 2020, que seja 2020 mesmo, para você, para sua família, 2020. Vamos à palavra do Senhor, saudando ainda mais um pouquinho Luiz Fonseca, Marco Aurélio Oliveira, muito obrigado. Vamos estar aí em janeiro, se Deus quiser, queremos anunciar a vocês que estaremos aí a partir do dia 3 de janeiro, ficaremos aí 30 dias no Brasil. Se você deseja ter um seminário na sua igreja, eu não prego, não vou em congresso, não vou assim em um culto específico. Nós temos nosso seminário, que são vários temas, também você pode escolher um tema, e eu estarei aí. São 3 dias de seminário, pode ser segunda, terça e quarta, quinta, sexta, sábado, e estes seminários poderão ser dados na sua igreja, basta você entrar em contato comigo hoje e amanhã. Hoje e amanhã, se você deseja que nós estejamos aí na sua cidade. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe cada um de vocês. Muito bem. Ok, meus amados irmãos, vamos então ao nosso tema. As 3 ferramentas que você precisa ter para usá-las nesse ano de 2020. A primeira ferramenta é a unção. A segunda ferramenta é a graça. E a terceira ferramenta são os talentos. Eu disse de forma geral, mas eu vou seguir uma ordem, e a ordem que eu vou seguir é a unção, os talentos e a graça. Então, essas 3 palavras, elas serão significantes na sua vida. A unção. Muito bem. A unção, nós precisamos nos esvaziar. Delas. Os talentos, nós precisamos multiplicar. Os talentos. E a graça, nós precisamos fazer com que ela seja super abundante. Não somente a graça, mas que ela seja super abundante. Ela tem estágio. O estágio da graça normal, o estágio da graça abundante e o estágio da graça superabundante. Esse é o princípio da nossa classe nesse momento. Algumas palavras importantes dentro dessa unção, e o primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês, os meus amigos que estão me ajudando aí, já me secretariando aí, já podem me ajudar. Segundo livro de Reis, capítulo 2. Segundo livro de Reis, capítulo 2. Muito bem. Capítulo 2, a partir do versículo 9. A partir do versículo 9, que diz: E aconteceu enquanto passavam, que Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu faça por ti, antes que eu seja arrebatado de ti. E Eliseu respondeu: Rogo-te que venha sobre mim a porção dobrada do teu espírito. E você pode observar perfeitamente que o que veio sobre ele quando Elias subiu, está escrito aqui, que versículo 12, e tomou os seus vestidos e os repartiu em 2 partes. E tomou os seus vestidos e os repartiu em 2 partes. Então, de forma muito especial, irmãos, de forma muito especial, nós estamos vendo aqui o princípio dessa revelação. Eu queria que vocês preparassem a caneta, né? Porque nós vamos entrar num assunto bem profundo na palavra. Eu queria que vocês anotassem,
porque é importante. Amém? Mário Sérgio, José Freitas, José Roberto Santos, meu grande amigo, a Antônio Carlos Urbano, grande amigo, precioso amigo Marcelo Gonçalves. Glórias a Deus. Aí você tem o quê? Qual o princípio que nós temos aqui a respeito da unção? Os irmãos sabem que eu sempre gosto de desenhar isso, e eu queria mostrar para vocês de uma forma bem tremenda. A unção, veja bem, a unção, aqui ó, a unção, eu não sei como é que ela está chegando aí, mas vocês anotem aí. A unção, ela está sobre a pessoa. A unção está sobre a sua pessoa. O problema é que a maioria das pessoas que tem a unção sobre a sua vida, essa unção que está sobre a sua vida, aqui ó, a unção que está sobre a sua vida, geralmente as pessoas querem manter a unção, Aí as pessoas querem manter a unção. É um erro manter a unção. A unção, ela precisa ser doada. A unção precisa ser doada. Veja bem, na graça eu preciso tê-la superabundante. Na graça eu preciso ter graça superabundante, não uma graça abundante. Eu vou explicar daqui a pouco porque é muito importante você anotar isso aí. É muito importante. Mas a unção, eu preciso me esvaziar dela sempre. Todo o tempo eu preciso me esvaziar dela. Por quê? Quando eu retornar para a glória, vou fazer o sinal aqui do retorno. Quando eu retornar para a glória, que eu entrar na presença do Senhor, Ele não vai aceitar que eu entre de volta com essa unção. Ele não quer que eu volte com essa unção que Ele tem te dado, que Ele tem me dado, que Ele tem nos dado. Ele não quer que nós voltemos com esta unção para o trono, para a glória, diante da presença de Deus. Essa unção precisa ser toda usada. Ela precisa ser esvaziada. Todos os dias você precisa esvaziar-se da unção. Quando Jesus ia em direção à casa de Jairo, então a mulher tocou nele e Jesus sentiu a unção se esvaziando dele. Sentiu a unção passando para uma outra pessoa. A unção que, na verdade, era usada para tantas coisas, inclusive para os milagres, para a sabedoria, para a pregação da palavra que Jesus usava, naquele momento estava curando uma mulher que sofria há 12 anos. E Jesus sentiu que Jesus não ficou triste porque ele foi esvaziado daquela unção naquele momento. Jesus não ficou triste porque ele sentiu que dele saiu virtude, isto é, saiu a unção. Porque junto com a unção tem palavras que você precisa entender. A primeira palavra é a virtude. A segunda palavra é o temor. Temor, ele faz parte da sua unção, porque pelo temor a Deus, você não vive no pecado, você não permanece no pecado, você permanece no caminho estreito, você permanece na disciplina. A unção tem a ver com temor, também tem a ver com sabedoria. A sua sabedoria não pode ser só para as pessoas que estão lá fora, ela tem que ser primeiro para você. A sabedoria é a unção. Também a unção representa aquele que te enviou. A unção representa a embaixada que te enviou. A unção não lhe pertence. A unção é do Senhor Jesus que te enviou. E você é um representante. Todos aqueles que têm unção sabem que a unção não lhes pertence. Que a unção é de quem te enviou. A outra palavra que você tem que entender sobre a unção é que você vai regressar para prestar contas desta unção que você usou. E por outro lado, a razão. Você precisa usar a sua unção com razão, não com meninice, não com idiotice, não com palavreados carnais. Você precisa entender que a unção precisa ser usada com razão e não com emoção. E a maioria das pessoas usam a unção com emoção. Amém. Aleluia. Anete, você está por aí? Sim. Me traz aí uma garrafa de água, porque essa aqui já me acabou. E um lenço, por favor, meu amor. Obrigado. Aniversariando hoje minha esposa. A casa está linda, muito preparada, muito bonita, preparada. Eu já fiz o meu trabalho lá, ajudei e vim aqui fazer essa live.
Então, voltando à unção. E qual é o ponto fundamental da unção? O ponto fundamental da unção, a unção é um combustível. A unção é um combustível. Então você não entra no carro para reservar o seu combustível, você entra no carro para usar o combustível que você tem. Porque você sabe que vai ter um outro momento, você vai comprar, vai adquirir a gasolina para o seu carro, ou o gás para o seu carro, o alimento do seu carro, que é o combustível. Então você não segura a unção, você solta a unção, você queima a unção. Isso é muito importante você entender. Você precisa queimar a unção que está sobre a sua vida. Algo importante sobre isso. Nós temos 3 pessoas. Nós temos Moisés para esse ponto, nós temos Elias para esse ponto e nós temos Cristo para esse ponto. Moisés, no livro de Números, capítulo 11, o Senhor disse para Moisés: eu preciso tirar essa unção que você está. Você está cheio dessa unção, você quer trabalhar sozinho, você trabalha 16, 20 horas por dia, porque você está cheio da unção. Ah, mas eu sou bom de briga, eu sou bom de... Não, Senhor, é a unção de Deus que está na tua vida. Quando você vai no médico, aí o médico diz: você tá ruim, tá muito ruim. Aí você diz: pô, mas que Deus tem me usado tanto, eu nem tenho dormido direito. É a unção que está em ti. Você precisa cuidar da sua saúde. Então a unção que está em ti precisa ser usada. Ela é o combustível que precisa ser queimado. Então Deus disse assim: vou tirar a unção que está sobre ti e vou repartir para 70 pessoas. Veja que a unção daquele homem, ela era tão poderosa que ela poderia ser distribuída para 70 pessoas. A unção precisa ser queimada, você precisa usar a unção. E outra pessoa que eu vejo aqui é Elias. Elias, no momento em que ele foi arrebatado, ele estava preocupado. Ele estava testando Eliseu, ele sabia que ia acontecer. Por quê? Porque Elias sabia que ele não podia entrar no céu de volta, ele não podia entrar na presença de Deus como ele ia entrar, levando a unção que ele tinha. E Deus toca no coração pelo seu espírito, ele toca no coração de Eliseu, pede a porção dobrada, pede a porção dobrada para ele, pede a porção dobrada para ele. Ele disse: eu quero a porção dobrada. Ele falou: dura coisa você me pediu, mas se você me ver no movimento espiritual que eu estou, se você conseguir ver o redemoinho, se você vir o trono, você puder ver os anjos, os cavalos no mundo espiritual, se os teus olhos espirituais estiverem aptos para ver isso, então vai ser te dada a unção que você pediu. E por que Elias deu esta unção? Elias deu esta unção para Eliseu, porque ele não podia entrar no céu com toda aquela unção que ele tinha, ele precisava se esvaziar dela. Existem muitas pessoas que estão tentando manter a unção, e quando eles mantêm a unção, eles morrem nessa unção. Por isso você precisa pregar, precisa você pregar o evangelho na praça, na rua, onde for. Se não te derem a palavra na igreja, isso não importa, arranja outro lugar para você. Está cheio de lugares onde as pessoas vão te ouvir, vão te buscar, vão te procurar, vão querer que você vá. Mantenha a sua autoridade sobre a sua cabeça, não se rebele sobre a sua liderança, mas se ele não permitir que você fale, procure uma rua, procure uma praça, procure algum lugar para se esvaziar desta unção. Muitas pessoas se rebelam, sabe por que se rebelam? Porque elas estão cheias de unção e elas não sabem distribuir nem para 70, nem para 1, como é o caso de Eliseu. Aqui nós temos um caso muito importante sobre Elias e Eliseu. Qual é o problema aqui? O problema é que Eliseu não aprendeu com Elias que ele deveria se desfazer da unção completa. E quando Eliseu morreu, que ele entrou na presença de Deus, Deus falou: rapaz, tem unção demais ainda na tua vida. Você pediu a unção dobrada, mas cadê a unção? Você não usou a unção dobrada. E então a Bíblia diz que Deus teve que produziu uma situação para que a unção fosse retirada 100% dele. Então houve uma guerra, e então um soldado foi sepultado exatamente na sepultura de Eliseu. E quando aquele homem que estava morto tocou nos seus ossos, ele levanta outra vez.
Aí a unção foi realmente passada completamente para aquele soldado. A Bíblia não conta nada sobre esse soldado, mas eu um dia queria fazer uma cátedra sobre esse soldado. Um dia eu queria pregar um pouquinho sobre esse soldado. Por quê? Porque ele pegou a unção que Eliseu tinha reservado, a unção que Eliseu não tinha queimado. Ele pegou a unção que Eliseu não tinha distribuído, nem para 70 e nem para ninguém. Se você tem vivido uma vida estressada na sua vida ministerial, na sua vida familiar, a unção precisa ser queimada. Você precisa executar a unção de Deus na sua vida. Você precisa queimar essa unção que Deus tem te dado. Quanto a Cristo, de mim saiu unção, de mim saiu virtude. Eu não estou triste porque saiu virtude de mim. Eu estou preocupado porque essa mulher, ela só estagnou, só estancou a sua enfermidade. Ela precisa fazer o que Jairo fez, precisa me adorar para que ela seja curada. Está cheio de gente estancada recebendo unção dos outros, sem ter realmente um verdadeiro ato de adoração a Cristo e não aquele que passou para você a unção. Isso aqui é muito importante, muitíssimo importante. O que você está fazendo com aquilo que Deus tem te dado? Está estancado aí em você? Está guardado aí em você? Você quer continuar que todo mundo sente na sua frente domingo? Quer que todos os pastores da igreja se sentem para poder te alabar, para poder te aplaudir? Hein? Você quer o quê? Está cheio de pastor em vários lugares de Portugal, de Angola, do Brasil, em vários lugares de Moçambique. Está lotado de pastores que eles simplesmente proíbem que esses pastores vão pregar nas congregações, porque eles querem ser admirados pelo corpo docente da igreja, pela diretoria da igreja. E no domingo está todo mundo ali para ouvir o pastor deles. Por quê? Porque eles não querem que estes seus filhos possam ser apartados para serem usados. Quando aquela mulher encheu cada uma das garrafas, cada uma das botelhas de azeite, diz a Bíblia que ela pôs à parte. Os que estão cheios da unção, temos que colocar à parte, isto é, temos que consagrá-los, temos que enviá-los, temos que deixá-los usar a unção, que eles usem a unção que Deus tem dado a eles. Deus precisa usar essas pessoas que já estão cheias de azeite e colocadas à parte. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória, glória ao nome do Senhor. Então a unção é um combustível, precisa ser queimada. Você precisa se esvaziar dela, porque quando você se esvaziar desta unção, Deus te renovará a sua unção, como renovará a sua misericórdia a cada dia na sua vida. Então você precisa soltar o que você tem. Solte o que Deus tem te dado, rapaz. Tira das gavetas. Quantos estão aí com a gaveta cheia? Assim, ó, aqui uma gaveta que eu tenho aqui do meu lado, outra gaveta que eu tenho aqui do meu lado. Estão cheios de revelação da palavra e não querem soltar o que tem. Transmita o que Deus tem te dado. Coloque para fora o que você tem te dado. Queime a unção que Deus tem te dado. Esta é a primeira. Neste ano de 2020, use a unção que Deus tem te dado. Não volte ao céu com unção, porque Deus não vai aceitar. O grande prêmio que Deus dará, a coroa de glória, a coroa incorruptível, a coroa da vida, a coroa da justiça, a coroa do gozo, todas essas coroas estão reservadas para aqueles que usaram a unção que tem na terra. Não serve para o céu. É a unção que Deus tem te dado, não serve para a glória. Use a unção que Deus tem te dado. Oh, aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Saudando aí o Ricardinho. Deus abençoe José Maria, Valdete Moraes. Deus abençoe Maximiano Soares. Deus abençoe, aleluia, apóstolo Erivan Souza, Diógenes. Deus abençoe vocês. Vamos para a segunda parte. A segunda parte são os talentos. A unção precisa ser esvaziada. A unção precisa ser queimada. A unção tem a ver com virtude, temor, sabedoria, representação, regresso e razão. Essas palavras são muito importantes, não posso tomar tempo com elas, mas cada uma delas tem um sentido. Os talentos.
Os talentos, número 2, anote aí você que está aí. Os talentos precisam ser multiplicados. Os talentos precisam ser multiplicados. Veja bem, a unção precisa ser queimada, a unção precisa ser esvaziada, mas os talentos não podem ser esvaziados, os talentos não podem ser queimados, os talentos têm que ser multiplicados. E a pessoa que nós temos aqui para poder entrar nesse aspecto aqui é Dorcas. Dorcas. Esta mulher ganhou um talento, ela teve um talento na vida dela, e ela transformou a vida das pessoas com os talentos, a ponto desta mulher morrer e não ter sido colocada num caixão, ela não foi colocada num ataúde, porque as pessoas que multiplicam os talentos que têm, as pessoas não as enterram, elas ficam imemoriais. Para onde colocaram Dorcas quando ela morreu? A levaram para o cenáculo. E Pedro teve que subir outra vez no cenáculo. Agora veja só que coisa, ainda que não fosse o mesmo cenáculo, mas ele tem a ver com a palavra cenáculo e nos traz à memória a representatividade do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus trabalha no cenáculo. E ao invés de levarem a mulher para baixo, levaram a mulher para cima. Ao invés de colocar a mulher lá embaixo, colocaram a mulher lá em cima, no cenáculo. As pessoas que têm talento, elas ficam como memoriais. As pessoas que têm talento, elas não podem ser esquecidas. E as pessoas que convivem com pessoas que têm talentos multiplicados, quando essas pessoas morrem, elas não querem enterrá-las, porque elas são importantes, em todas as áreas da igreja. Porque elas são importantes na secretaria, elas são importantes na tesouraria, elas são importantes na plateia, elas são importantes nos bancos, elas são importantes no púlpito, elas são importantes na coadjuvância, elas são importantes nos dízimos, nas ofertas. As pessoas que usam seus talentos, elas são pessoas importantes, que quando elas morrem, elas são elevadas. Elas são elevadas. E ai daquele que se opõe a isso, Tony Júnior, ai daqueles que se opõem a isso, Jonielson, ai daqueles que se opõem a isso, Luiz Fonseca, ai daqueles que se opõem a isso, Marcelo Gonçalves, ai daqueles que se opõem a isso, Giliade Gonçalves, ai daqueles que se opõem a isso, Kim Amaral. Aleluia. Oh, meu Deus, meu Senhor. Os talentos que estão registrados ali na casa de... Quando Jesus estava passando o dia sabático, ele estava passando na casa de Zaqueu. Ele disse, olha, falta poucos minutos para entrar o sábado. Convém que eu fique na tua casa. Não importa se tudo lá é pequeno, eu vou lá na tua casa. Eu quero ir lá na tua casa. E ele foi. Jesus ficou hospedado com os seus discípulos na casa de Zaqueu. Zaqueu era pequeno, mas tudo que ele tinha era grande. Zaqueu tinha um corpo pequeno, mas tudo que ele pensava, os seus planos, tudo era grande. Um homem que tem talento. Esse homem, irmãos, ele granjeou tanto talento que ele diz assim, eu granjeei segundo o que o Senhor disse, então eu tenho que dar metade do que eu tenho. Por quê? Porque eu fiz 10 mais 10. Eu fiz de 10, então eu devo ao Senhor metade. Então eu dou a metade para a sua tesouraria. Eu dou a metade do seu ministério para que o Senhor distribua para os pobres, porque o Senhor sabe quem verdadeiramente necessita. Então o que eu estou mostrando para vocês, que os talentos, eles são a prova do sucesso da nossa vida financeira. Por quê? Porque a unção é espiritual, é combustível. Eu não posso vender a unção, mas os meus talentos eu posso negociá-los para que eles se transformem em economia, para que eles possam ser transformados em riqueza, para que eu possa então continuar oferecendo a unção que Deus tem me dado. Então eu queria mostrar para vocês que quanto ao talento, primeiro eles são bens espirituais. Vou colocar aqui. Depois eles se transformam em talentos. Depois que são vocações.
O talento é dinheiro. Não você é metido a espiritual, metido a santarrão. Ah, não falo de dinheiro, eu não falo de dinheiro. Não tem como fazer ministério sem dinheiro, rapaz. Não tem como ter família sem dinheiro, rapaz. Não tem como ser profissional sem dinheiro. Você precisa comprar suas matérias-primas. Você precisa comprar as matérias-primas para poder executar o seu ministério. Você precisa comprar um computador, precisa comprar uma lâmpada, precisa comprar pincéis, precisa comprar água, precisa comprar toalha, precisa comprar telefone, você precisa comprar uma tesoura para cortar os seus papéis, uma régua, você precisa comprar um fax desse que eu tenho aqui na minha mão. Você precisa comprar canetas, você precisa comprar pincéis, precisa comprar tantas coisas. Você precisa transformar os bens. Então os bens principais de Deus são fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. Esses são os 3 dons principais que Deus tem te dado, como Ele tirou do reino dele, Ele pegou a fé, Ele pegou a esperança, Ele pegou o amor e deu para você em forma de talento. Por exemplo, você é um vendedor, você precisa de fé. Por que precisa de fé? Porque amanhã você precisa vender, você precisa fazer negócio, você precisa fechar um contrato, então você precisa de fé. Você também precisa de esperança, que vai voltar em bênção. Você precisa de amor para explicar para as pessoas que muitas vezes querem tirar a tua paciência. Tem que ter amor pelos seus clientes, cuidar dos seus clientes, por amor, ligar para eles no dia do aniversário deles. Precisa fazer uma carteira de clientes e para isso você precisa amor. Isso se transforma em talentos. E os talentos executados, não só um talento que é feito só porque é de ouvido. Não, você tem que ir para a escola, você tem que se preparar, você tem que fazer pós-graduação, você tem que fazer graduação, depois pós-graduação, especialização, doutorado. Você não pode parar no tempo, você precisa se preparar. Não pode, mas eu tenho talento porque eu tenho vocação. Tem sim, tem vocação, que só tem fé, esperança e amor. Mas essa fé, esperança e amor tem leis para elas poderem ser executadas, porque você não pode mentir para o seu cliente, você não pode desesperar o seu cliente, você não pode deixar o seu cliente incrédulo quanto a você, o seu caráter. Você precisa manifestar isso. Para isso, você precisa estudar. Você precisa estudar. Então, você tem raiva? Teve um irmão aí que estava me criticando porque eu pus uma foto das minhas indumentárias de graduação. Ele estava muito zangado, muito triste, e via-se claramente a dor de cotovelo, a inveja desse irmão. Então eu disse para ele: ô meu irmão, eu vou fazer uma coisa para você, eu vou te dar um presente. E dei um presente para ele. Daqui a pouco ele ligou de novo: pastor, eu estou muito com ciúme do senhor, eu estou com muita dor de cotovelo mesmo, agora que o senhor colocou brasa na minha cabeça, eu queria dizer para o senhor que o senhor me perdoasse e tal. A maioria das pessoas que te criticam, elas têm dor de cotovelo de você. A maioria das pessoas tem inveja de você, elas te amam, elas só não sabem expressar isso de você. Então você precisa estudar, porque você só está na fé, na esperança, no amor. Você está no cru, no talento cru, e precisa transformar esse talento em dinheiro. E por que você não transforma em dinheiro? Olha só, sai de Deus como bens, chega em você como talentos, e Deus vai exigir de você sucesso. E Ele vai dizer: cadê meu dinheiro? Lê na parábola. Jesus foi que contou isso. Jesus disse: cadê o meu dinheiro? Onde puseste o meu dinheiro? Eram bens, eu te dei em talento, estou cobrando agora o meu dinheiro. E o que é que você faz com o dinheiro? Porque Deus não tem onde guardar o dinheiro dele, porque Deus não guarda o dinheiro dele em banco, Ele guarda o dinheiro dele dentro do seu bolso. Aí você está usando o dinheiro de Deus como se fosse seu. Aí quando Ele voltar para prestar conta com você, você vai dizer: eu enterrei, eu acabei, eu queimei tudo. O que era para você fazer com a unção, você fez com o talento. A unção você queima, o dinheiro você não queima. O dinheiro você multiplica, rapaz. Talento você multiplica, rapaz. Então, a ver com os talentos tem a ver a administração da sua vocação, que vai gerar valor, vai mostrar o seu valor diante das pessoas. E isso só vai acontecer com trabalho. E esse trabalho só vai acontecer depois de educar-se. Educação. Esse trabalho busca ética, educação.
Educação, esse ponto é muito importante que você tenha, porque muitos estão fazendo a vocação. Você é assim, ó. Deus te deu uma vinha, plantou uma vinha e colocou o lagar. Por quê? Para você tirar a uva, espremer a uva e vender o vinho. Mas as pessoas não querem estudar, porque o lagar são os estudos. O lagar é a escola. O lagar é a universidade. Você, para ter um lagar, você tem que ter um diploma. Você vai ter que ter um diploma na sua mão, rapaz. Você precisa estudar, seu cabeção. Então, não quer estudar? Vai ter que morrer de inveja dos outros, rapaz. Entra na escola, entra no Senai, entra em algum lugar aí, rapaz. Vai estudar, rapaz. Porque você só está na fé, na esperança e no amor. E isso vai gerar para você o quê? A uva. Vai gerar para você as uvas. Mas você não vai estar o lagar para espremer. Então o que vai acontecer com você? Você vai para a beira da estrada vender uma caixa de uva por R$20, por $5. Vai vender a sua caixa no meio da rua por €2. Por quê? Porque você não tem lagar para espremer a uva e transformar em vinho, rapaz. Então, os talentos precisam ser multiplicados. E para multiplicar, eu tenho que entender que isso é uma vocação. Eu tenho que mostrar o meu valor pela educação, pela ética. A ética vai me ensinar que eu não posso ligar para uma pessoa fora da hora. Essa ética vai me indicar que eu não posso entrar na casa de uma pessoa quando não for convidado. Essa ética vai dizer que eu não posso roubar coisas aquilo que pertence a outra pessoa. Eu não posso tomar coisa que não me pertence. Que eu não posso ser ladrão. Essa ética vai me ensinar que eu tenho que valorizar o meu juramento profissional. Eu tenho que entender que eu sou educado. Eu preciso de instrução. E para isso, então, seus talentos, que eram bens das mãos de Deus, passaram para sua mão em talento, porque quando você nasceu e depois se transformou em sucesso, isto é, em dinheiro. Essa é a razão porque muitas pessoas têm inveja uma das outras, porque elas ficam no talento cru, tocam de ouvido, não querem estudar. Tocam de ouvido, não querem estudar. Não querem estudar. Então elas estão tocando a vida dela de ouvido. Elas não querem estudar. Elas estão vendendo uva na beira da estrada. Não querem largar para espremer a uva para transformar em vinho, rapaz. Então, a administração requer isso. Muitas pessoas buscam o suicídio porque elas usam mal o tempo dessa vocação. Elas são tímidas porque têm vergonha de usar a fé, a esperança. Por quê? Porque elas não querem vender o produto que elas têm. Não tenha vergonha de vender o seu produto. Valorize o seu produto. Diga que o seu produto é o melhor. Seu produto é o melhor e é o melhor e acabou, rapaz. Quem não quer, que se lasque, meu amigo. Que ela produza o céu, que ela produza o dela. Meu amigo, se você não se valorizar, quem vai te valorizar, meu amigo? Então, muita gente tímida, por não querer estudar, vai abandonar o lagar e vai vender uva na beira da estrada, quando elas poderiam ser milionárias vendendo as botelhas de vinho. Muito bem. Também requer saúde. Os talentos requerem saúde. Se eu tiver saúde, meus talentos vão fluir em mim. Se eu não tiver saúde, é a mesma coisa que você não... É a mesma coisa que você... É a mesma coisa como se você não tivesse educação. A saúde, a educação, a ética são importantes na transmissão desse talento. A outra coisa importante sobre os talentos, você precisa valorizar a rotina. Você precisa valorizar a rotina. Da mesma forma como você tem que levantar de manhã, juntar suas meias, juntar cueca, juntar roupa íntima, arrumar a cama, colocar a cama no como ela estava quando você foi dormir, fechar a porta que você encontrou fechada, deixar aberta que você deixou, que você abriu. Você precisa ter rotina. Rotina. Jesus tinha rotina. Rotina é importante. Rotina é importante. Põe na tua cabeça. Porque a rotina mostra a sua perseverança. A perseverança é uma rotina. Você precisa fazer sempre a mesma coisa todos os dias. Porque quem tem rotina enriquece. Quem não tem rotina é louco, é doido, é maluco. Não enriquecerá nunca. Quem não tem rotina não sabe o que é perseverança. Quem não sabe o que é perseverança não fica rico. Não enriquece. Ou não prospera. Pelo menos isso. Muito bem. A outra coisa importante sobre o talento, você precisa aprender o que é sacrificar. Você precisa primeiro comprar o pincel para dar aula, para depois ganhar
o fruto do que você tem, você não pode gastar o fruto que você não tem, ou gastar o fruto da sua matéria-prima. Você não pode comer as sementes que são para plantar-se. A Bíblia diz no Salmo 126, que quando ela olhou para o marido, ele estava indo embora com as sementes para plantar, eles não tinham mais para comer, às vezes não podiam comer, por isso que ele ia chorando. Oh, meu irmão, aí o Salmo diz assim, e andando e chorando, levando a semente, porque essa semente não pode ser comida, ela tem que ser plantada, porque se eu não plantá-las, se eu não plantar estas sementes, eu não terei nova colheita. Então eu preciso fazer sacrifício. Quando o teu dinheiro estiver acabando, e você não pode pagar luz nem água, não pode pagar com aquele dinheiro, não pode pagar a prestação do carro, não pode pagar a prestação da casa, aquele dinheiro, você vê que é pouco ali, pega esse dinheiro, faz um sacrifício, diga, Deus, estou colocando na tua presença esse dinheiro no teu altar, é teu, eu estou semeando, é teu, Senhor. E Deus vai te dar uma colheita tremenda por causa da tua fé, Muito bem, a outra palavra final é a responsabilidade. A responsabilidade é tão importante quanto ao tempo, quanto à saúde, quanto ao sacrifício, quanto à rotina e quanto à responsabilidade. Porque as pessoas que não sabem usar isso aqui, elas vão optar pelo suicídio e pela timidez. A timidez as deixarão pobres e o suicídio as destruirá por toda a eternidade. Então, o que você quer na sua vida? A unção, como eu falei no princípio, a unção é queimada. Eu preciso me esvaziar dela. Deus me dará nova unção. Os talentos precisam ser multiplicados, mas eu preciso entender que são leis importantes que eu preciso saber. E por último, a graça. A graça, alguém pode colocar aí a graça, número 3. 2 Coríntios capítulo 9. Quero ler esse texto é importantíssimo. Esse texto é importantíssimo. 2 Coríntios capítulo 9, 2 Coríntios capítulo 9. Aqui. Glória a Deus. Deixa eu tomar uma água aqui porque eu me cansei. Capítulo 9. Ele diz assim. Capítulo 9, versículo 6. Acompanhe comigo. Diz assim, mas digo isto. Versão de Nelson. Estou lendo a Bíblia Bereana. Adquira a sua. Aí diz assim, mas digo isso, aquele que semeia escassamente, escassamente também ceifará. E aquele que semeia com generosidade, generosamente também ceifará. A terra que vai ser generosa para com você. Aí ele diz assim no verso 7, cada um contribua segundo propor no seu coração, não com tristeza nem por necessidade. Você não dá uma semente, você não põe uma semente porque é necessário que a gente está chorando. Não, você tem que depositar semente na terra que você já arou. Terra boa, terra fértil, rapaz. Não joga semente em lugar onde você sabe que não vai colher, rapaz. Eu não vou dar para ele porque ele é rico. Eu não vou dar para ele porque tem bastante. É nesse aí que você tem que oferecer, porque é esse que tem poder para te abençoar. É esse que tem poder para te abençoar, porque ele já passou pelo processo da queima da sua unção e da administração dos seus talentos, da multiplicação dos seus talentos. E aí ele diz aí, muito ainda, ele diz assim, porque Deus ama o doador alegre. O doador é que doa, é doar, não é dar, é doador. Você doa o sangue, você doa a vida sua. Essa é a versão de Nelson, rapaz. Olha aqui, versículo 8, diz assim, Deus é poderoso para fazer abundar, anote aí, Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tenhais sempre. Então a abundância a graça ela tem essas duas medidas. Eu tenho que fazer o desenho para vocês entenderem. A graça ela tem essas duas medidas. Ela tem a abundância e tem a superabundância. Ok. Na abundância você tem para você. Você tem para você, para sua família. Na superabundância, você tem para os outros. Então, olha só, porque aí você puxa, rapaz, bem que eu gostaria de contribuir, mas eu só tenho para mim. Eu só tenho abundante.
Alguns só tem a graça, mas nem abundante, nem superabundante, nem no segundo nível, nem no terceiro nível. Mas outras pessoas conseguiram chegar à superabundância. Então, de novo, a unção eu queimo, é combustível. A graça, a graça para mim, ela é uma atração. A graça é uma atração. A unção é um combustível que eu preciso queimar. Os talentos eu preciso administrar e multiplicar, mas a graça eu preciso transformá-la de abundante para superabundante. É muito diferente. Olha as 3 medidas de Deus na sua vida. Meu Deus, quem vai dizer isso para você, rapaz? E de graça, meu amigo, é de graça que eu estou dando essa palavra. É de graça, de graça, de graça, de graça. Não está custando dinheiro para você. Está custando somente a sua atenção, o seu carinho. E você precisa entender, buscar. Estou dando isso para vocês. Tem anos que eu estou dando isso aí para vocês. Quem pode contestar isso, pelo amor de Deus? Quem poderá contestar essa verdade? Então ele coloca aqui dizendo o seguinte, eu vou ler para vocês. Ele diz aqui, Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tenhais sempre, em tudo, toda a suficiência e superabundez em toda boa obra, segundo o que está escrito. Aí eu mostro para vocês que no verso 8 ele reparte só depois que superabunda. Verso 9, repartiu seus bens entre os pobres só depois que superabunda. Só as pessoas que superabundam. Por quê? Porque elas pegaram a unção que tiveram, elas queimaram a unção que tiveram para Deus, elas pegaram o talento e multiplicaram os talentos. E com isso, Deus abundou a graça delas. E por causa disso, Deus também dá-lhes um segredo da superabundância, porque eles repartiram. Só se reparte na superabundância. E quando você reparte a graça que te dá. A graça tem algumas características. A graça te dá a capacidade de ter sempre. Número 1, sempre você vai ter. A graça abundante, ela te dá a capacidade para você ter tudo. E a graça, ela também te dá a capacidade de você ter suficiência. Mas ele diz assim, eu não quero que você fique só tendo tudo, sempre e suficiente. Eu quero que vocês superabundeis, para que vocês possam fazer beneficência. Porque se vocês fizerem beneficência, as pessoas que vão receber a sua beneficência, elas vão orar por você e vão agradar a Deus, dando glórias a Deus. Quando elas receberem daquilo que você reparte, elas oram por você. E elas pedem para Deus te abençoar. Aí Deus olha lá do céu e diz, olha o que ele fez com a abundância dele. Ele pegou a abundância, superabundou e distribuiu. Então, o povo que recebeu está me dando glória por todo lado. E eu amo receber glória. A glória é o meu combustível. Então, eu darei mais para o Maximiano, eu darei mais para o Erivan, eu darei mais para o Luiz Mar, eu darei mais para o Daniel Bezerra, eu darei mais para o Elcler, eu darei mais porque eles transformaram a abundância em superabundância, fizeram as pessoas darem glória para